Boa noite, mães. Que alegria estarmos unidas mais uma noite. Então, hoje vamos continuar o nosso estudo desse livro, Ser Mulher à Luz da Bíblia. E a mulher tão especial que vamos estudar hoje é a mãe de Moisés. E o nome dela é um pouquinho difícil de falar, mas é Joquebede. Então, sobre ela que nós vamos partilhar hoje, né? Meditando, pensando, né, na sua atitude, nas características, né, que Deus colocou em seu coração, para que a gente possa se inspirar, né, a ser uma mãe de fé, uma mãe que orienta os filhos, né, na caminhada, né, não só em relação à vida de forma geral, mas principalmente em relação ao amor a Deus. Então estamos unidas em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E nesse momento eu quero pedir que o Espírito Santo venha sobre mim, que não seja mais eu a falar, mas que o próprio Deus use da minha inteligência, da minha voz, para poder comunicar a vocês e a mim mesma sobre as suas maravilhas. Amém. Então, capítulo 2 começa a falar ser mãe. Né? E aqui vem falando, né, da importância, né, que Deus coloca em nosso coração para podermos desempenhar esse papel tão primordial, né, na educação dos nossos filhos. Né? E essas funções são conceber, nutrir, consolar, amar, proteger, educar e exortar. Mas sabemos que não é fácil, né? Como eu costumo dizer, não tem escola para ser mãe, não tem escola para ser filho, né? É um aprendizado eterno, né? A cada dia estamos aprendendo a caminhar nessa função que Deus nos confiou. E a gente vai ver mais adiante, né, como que a mãe de Moisés ela se comporta, né? Qual o tamanho da missão que Deus confia a ela. Né? Ela que era uma mulher de muita fé, uma judia, e estava passando por um momento de muita tribulação, né? Porque o faraó tinha ordenado, né, que todos os meninos nascidos, né, fossem mortos, porque ele sabia, ele tinha recebido, né, o aviso de que um desses meninos judeus nascidos seria o Salvador, seria o Messias. Então ele deu essa ordem, né, e instruiu egípcios, né, os policiais e parteiras, para que se identificassem, né, que era menino vindo de uma família judia, que o matassem, né, algo realmente muito cruel, né, muito triste. E imagina o coração das mães dessa época, das mães judias, né? E aí estava então a Joquebede com esse enorme desafio, né, com esse aperto no coração, de saber que no momento do parto, se nascesse um menino, ele estaria condenado à morte. Né? Só que Deus, né, ele escuta as nossas preces, ele conhece, né, o nosso coração, e ele sabia que ela era uma pessoa de grande fé, e mais ainda, a tinha escolhido para ser mãe de alguém que seria muito importante no plano da salvação. Né? E com isso, o que ele fez? As parteiras que a ajudaram, né, não concordavam, né, com essa atitude do faraó e não o mataram, né, o deixaram vivo. E dessa forma, né, a Joquebede ela conseguiu por 3 meses proteger o filho. Imagina a angústia, imagina o sofrimento, a dificuldade de manter em sigilo, né, de proteger o filho, né? E assim ela fez. Só que chegou um ponto que ela sabia que não ia conseguir mais. E nesse momento, ela colocou acima da sua própria vontade, né, a vida do seu filho. Né? Ela escolheu salvar a vida do seu filho, mesmo que para isso ela precisasse se separar dele. Né? Confiando na providência de Deus, confiando que se fosse a vontade de Deus que eles se reencontrassem, que isso aconteceria. Né? Vamos ler então agora a passagem, né, onde ela tem que tomar essa atitude. Né? Muitas vezes na nossa vida a gente se vê numa situação que a gente não sabe bem o que fazer, a gente não sabe qual o caminho certo a tomar. E nesse momento a gente tem que se colocar em joelhos, pedir ao Espírito Santo que nos instrua, que nos mostre um caminho, e ele vai mostrar. Às vezes naquele momento você nem tem certeza, será que é isso mesmo? Mas você confia que é Deus que está te instruindo e você segue aquele caminho e depois você vê que não teria melhor caminho. E é assim que acontece com ela. Então a gente vai ver na passagem de Êxodo 2, de 1 a 3. Então
Então, quem tiver com a palavra aí perto, abre em Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 2. Nascimento de Moisés. Um homem da casa de Levi tinha tomado por mulher uma filha de Levi, que concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era formoso, escondeu-o durante 3 meses, mas não podendo guardá-lo oculto por mais tempo, tomou uma cesta de junco, untou-a de betume e piche, colocou dentro o menino e depô-la à beira do rio, no meio dos caniços. A irmã do menino ficou parada a alguma distância para ver o que havia de lhe acontecer. Ora, a filha do faraó desceu ao rio para se banhar, enquanto suas criadas passeavam à beira do rio. Ela viu a cesta no meio dos juncos e mandou uma de suas criadas buscá-la. Abriu-a e viu dentro o menino que chorava. E compadeceu-se. É um filho dos hebreus, disse ela. Veio então a irmã do menino e disse à filha do faraó: Queres que vá procurar entre as mulheres dos hebreus uma ama de leite para amamentar o menino? Sim, disse a filha do faraó. E a moça correu a buscar a mãe do menino. Toma este menino, disse-lhe a filha do faraó. Amamenta-o, te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o conduziu à filha do faraó, que o adotou como seu filho e deu-lhe o nome de Moisés, porque, disse ela, eu o salvei das águas. Palavra do Senhor, graças a Deus. E aqui que a gente pode ver a maravilha e o poder da mão de Deus. Deus pode tudo, né? E como que essa história foi linda e maravilhosa, né? Muito além do que provavelmente Joquebede podia imaginar. Por quê? Naquele momento de angústia, de aperto no coração, porque ela não queria ficar longe do filho, ela tinha amor por ele. Mas vendo que era a única forma de salvá-lo, né, ela teve todo aquele cuidado com o cesto, de forma que não afundasse, né? E Deus instruiu, inclusive, o momento de colocar no rio, porque foi o momento que a filha do faraó foi se banhar, né? Então, pouco tempo o menino ficou ali no cesto. E a irmã, né, de Moisés, ela ficou ali espiando, né? E olha a sabedoria que Deus colocou no coração dela, que quando ela viu que a filha do faraó encontrou, a filha do faraó poderia muito bem obedecer ao pai, levar, né, e para que ele fosse morto, mas não, ela teve misericórdia, né? Ela teve compaixão. Uma das criadas ali também usada por Deus ofereceu, deu a sugestão de buscar uma judia ou alguém para poder amamentar o menino. Ela concordou. E aí o que se fez ali, né? A irmã, né, que deu a ideia no caso, chamou a própria mãe, né? E quem amamentou, quem criou, quem cuidou até ele crescer foi a própria mãe. Então olha que bênção, né? Eles não precisaram se separar. Ele teve a proteção da filha do faraó, porque ela adotou ele, então ele não sofreu, né, da sentença de morte. E depois, quando ele foi viver no palácio, né, ele já tinha recebido toda uma educação, toda uma vivência, né, judia, né, e já tinha todo um amor, né, a Deus. Né? Então, mesmo depois, ele convivendo com os egípcios e com pessoas que eram ateias, né, e que não adoravam a Deus, né, que tinham vários deuses, ele já era convertido, ele já tinha amor a Deus. Então, ele não se deixou enganar e se deixar levar por então a forma que os egípcios viviam. Muito pelo contrário. Depois a gente vai ver, seguindo a escritura, que ele não concordava com a forma que os hebreus eram tratados como escravos, né? E muitas vezes ele chegou a defendê-los contra um egípcio, e por conta disso ele teve que fugir, ele teve que sair de lá, né? E foi acolhido então por uma outra família, né? E ali começou toda uma nova história, que foi quando Deus então aparece para ele, né, e dá uma grande missão para que ele fosse então, retornasse para poder libertar o povo do Egito, né? Então, olha como que Deus escreve, né, a história de nossas vidas, né? Às vezes a gente se vê numa situação de que a gente acha que está tudo perdido, de que, imagina o coração dessa mãe, né? A gente, aos nossos olhos, aos olhos do mundo, a gente pensaria, nossa, mas essa mãe é uma desnaturada,
Como que ela abandonou o filho? Como que ela botou ele num cesto no rio? E se ele morresse, né? E os perigos, né? E não, eu ia ficar com meu filho a qualquer custo, né? Sendo que não tinha escolha. Né? Naquele momento, ela via o que estava acontecendo com as crianças, com os meninos. Né? Ou era ela tentar, de alguma forma, que ele fosse acolhido por uma outra família, adotado, né? Ou ele morreria, não teria outra opção. Né? Mas com certeza o Espírito Santo soprou ali no coração dela e tudo realmente aconteceu conforme a vontade de Deus. Né? Então, algo de grandioso que vem para o nosso coração é isso, né? A gente pensar, será que nas atitudes de tribulação, nos momentos de tribulação, eu coloco realmente aos pés do Senhor, Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Senhor, mesmo que me doa, mesmo que aperte o meu coração, é essa a tua vontade? Às vezes a gente quer escolher, né, o que é melhor para os nossos filhos. Sim, enquanto eles estão sobre os nossos olhos, né, é nosso dever ensinar o caminho de Deus, falar, né, do Evangelho, né, falar de Nossa Senhora, falar que existe um Deus que cuida deles, acima, que está acima de nós mesmos, né? Mas muitas vezes a gente quer escolher os mínimos detalhes, a gente quer escolher a profissão, a gente quer escolher a vocação, né? E não nos cabe isso, né? Mas sim perguntar ao Senhor: Senhor, o que tu queres para o meu filho? Entregar a cada dia, a cada momento os nossos filhos, a nossa família, o nosso esposo, né? O tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Muitas vezes a gente se desespera porque não vê logo acontecer os frutos, né? Mas tem frutos que nós não vamos ver, tem frutos que vamos ver muito adiante, né? E muitas vezes esses frutos não serão como nós achávamos que seria. Então, assim, o que fica de mais forte é essa fé, essa confiança em Deus, de que se estamos vivendo segundo a tua vontade, Senhor, tu vens em nosso socorro. E não só da nossa vida, mas da vida dos nossos filhos, que são herança de Deus. Né? Ele que permite que tenhamos os nossos filhos. Então, ele, melhor que ninguém, sabe o que é melhor para eles. Então, que Deus nos instrua, nos acompanhe, nos proteja e que a gente possa cada dia mais se fortalecer na fé para passar aí por essa tempestade, né? E mesmo em meio a ela, não perder o norte, não deixar de fixar os nossos olhos no Senhor. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos nos manter unidas em nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.